Olá, gente. Como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que vocês estão vendo o vídeo. Seguinte, essa é a nossa primeira aula sobre esse assunto, desigualdade social e estratificação. Eu vou tentar dividir essa aula em duas. A gente vai tentar entender o conceito primeiro e depois a gente vai tentar se especificar em alguns tipos de desigualdade social e alguns pensadores. Tá? Bom, nessa primeira parte, como eu falei, a gente vai tentar entender o conceito sobre desigualdade social. Eu penso que a maioria das pessoas consegue compreender o que é desigualdade social, porém, às vezes parou de refletir sobre isso. Né? Muito pelo fato de que a gente normatizou, né? Ou seja, naturalizou, melhor dizendo, a desigualdade social. Transformou em algo comum, banal, né? E a gente às vezes não enxerga mais isso, né? Acha comum e sempre foi assim e às vezes nem combate mais isso, né? Então, um dos papéis aqui da sociologia é tentar fazer a gente pensar nisso de novo, né? Tentar ir além da borda, como a gente fala em filosofia. Bom, vamos lá. Primeiro tópico. As desigualdades sociais. Então vamos pensar o conceito. O que é? Consiste em diferenças de acesso de indivíduos e grupos sociais aos bens materiais, ou seja, coisas que se pode comprar, né? Só que além disso, há direitos e compensações que a vida em sociedade proporciona, ou seja, tem gente que tem mais acesso, que podem comprar coisas, que tem mais direito que outras pessoas e alguns privilégios, né? Essas compensações são privilégios, vantagens que estão além dessas coisas como bens materiais e direitos que algumas pessoas têm e outras não. As desigualdades sociais estabelecem uma hierarquia e determinam quem tem maior ou menor acesso a essas coisas que a gente tinha falado, a bens, serviços e direitos. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos acesso a essas coisas. Fácil de compreender, bem de boa, né? Vamos continuar. A desigualdade social está presente em todos os países do mundo, de alguma forma, né? Então não pensem que a desigualdade social só existe no Brasil ou nos países mais pobres. Inclusive, essa é uma questão a ser levantada e a gente já pode começar a refletir aqui. Não necessariamente um país rico significará que não existe pobreza ou desigualdade social. Obviamente que há uma diferença entre o conceito de pobreza e desigualdade social, né? Há até quem pense da seguinte forma. Existe até políticos no nosso país que inclusive se candidataram à presidência, né, na última eleição e que pensam da seguinte forma, que a preocupação nossa não deve ser combater a desigualdade, por pensar que a desigualdade é algo natural, né? Nós somos diferentes e por conta disso há desigualdade. E que sim, a gente deve combater a pobreza. Só que há um equívoco nessa forma de pensar. Porque assim, apesar de que pobreza e desigualdade social ela tem relação, obviamente, só que como é que se combate a pobreza? Enriquecendo um país? Ou seja, quanto mais rico um país for, menos pobreza vai existir? Essa lógica não funciona. Porque, por exemplo, vamos citar o nosso país. Nós nos encontramos hoje no ranking, né, dos países mais ricos do mundo. Nós estamos em nono. Nós somos a nona economia do mundo. Certo? Então, pela lógica dessa forma de pensar, nós também deveríamos estar ali entre os países não muito desiguais no mundo, né? Já que nós somos um dos países mais ricos, a nossa desigualdade não deveria ser, nosso índice de pobreza não deveria ser muito maior que isso. Só que olha só, no ranking
que mede o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, que é nada mais do que como é que as pessoas estão vivendo, qual é a qualidade de vida dessas pessoas, né? Nós estamos o número é 78, ou seja, 9 como o país mais rico do mundo e de desenvolvimento humano 78. Então, assim, do que adianta ser um país rico se existem pessoas que estão vivendo na miséria ou que têm um índice de desenvolvimento muito baixo? Então, a lógica de pensar em acabar com a pobreza, ela tem que passar pela ideia de acabar ou diminuir com a desigualdade social. Porque, por exemplo, não adianta ser um país muito rico se não se preocupar ou tentar combater a desigualdade social. Porque, por exemplo, a riqueza se concentra na mão de poucas pessoas, né? Se a gente não pensar em acabar com a desigualdade social, ela vai continuar, a gente pode ser o país mais rico do mundo, mas ao mesmo tempo ser o país mais desigual. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, dos países de primeiro mundo, é também o que tem o maior índice de desigualdade social. Então, a sociologia vai dizer que a lógica do pensamento deveria ser combater a desigualdade social e, por consequência, combater a pobreza. Se a gente pensar que a gente deve combater a pobreza e não combater a desigualdade social, a gente não vai caminhar. Porque como é que se combate a pobreza? Enriquecendo, né? Só que a gente está enriquecendo, teoricamente. Mas a desigualdade social, ou seja, existem pessoas muito pobres, enquanto há poucas pessoas muito ricas. Tá? Só que olha só, uma coisa. A desigualdade social, ela não é uma produção do capitalismo, certo? A gente obviamente vai falar disso daqui a pouco, mas ela existiu em outros tempos históricos, em outros modos de produção. Ou seja, na Idade Antiga, na Grécia Antiga, a sociedade se dividia em aristocratas e escravos, né? Então havia desigualdade. Na Idade Média, os senhores feudais, os reis e os servos, vassalos, etc., né? E hoje, no sistema capitalista, há também desigualdade social. E percebam que a propriedade privada sempre esteve aqui nessa discussão, né? Nesse caso aqui da aristocracia e dos senhores feudais, era a terra, né? No sistema capitalista, há obviamente também essas pessoas que detêm a terra, mas mais do que isso, detêm um modo de produção, ou melhor dizendo, os meios de produção, os donos do capital. Então, assim, existe um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele vai dizer que a origem da desigualdade social, inclusive escreveu um livro chamado A Origem da Desigualdade Social entre os Homens, é a propriedade privada. E ela pode ser a propriedade privada das terras, ou, no nosso caso, no sistema capitalista, dos meios de produção. Ou seja, os donos do capital da empresa, da indústria, que por conta de ter a propriedade privada dessas indústrias e do meio de produção, podem explorar aqueles que não têm isso. Então, na lógica do Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer o seguinte, né? Isso a gente discute um pouco mais lá em filosofia, mas dá pra gente pensar um pouco aqui. Ele vai dizer que o homem nasce bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, o homem meio que... O homem se permitiu, né, a possibilidade de exploração, escravidão, a barbárie, a tirania e etc. E muito por conta disso foi porque existiam aqueles que tinham a propriedade privada e que poderiam explorar aqueles que não tinham. Então, segundo Jean-Jacques Rousseau, a origem da desigualdade social é a propriedade privada. Hoje, nesse caso, no capitalismo, que a gente vai começar a falar, é a propriedade privada dos meios de produção. Já foi das terras,
e hoje é dos meios de produção. Além da economia, vocês podem perceber que a base da desigualdade social é econômica, só que ela vai além disso, né? Por exemplo, vamos ler aqui. Muitas vezes as desigualdades se valem das características físicas e étnicas, justificando-as pela biologia e omitindo seu caráter social, para reafirmar diferenças, como quando provocam discriminação social e preconceito contra mulheres ou afrodescendentes, por exemplo. Ou seja, isso também é bem fácil de perceber que há desigualdade social entre homens e mulheres, entre negros e brancos. Então, assim, a desigualdade social está além da parte econômica. Obviamente que está em volta disso, né, pelo fato de que, por exemplo, as mulheres recebem menos do que os homens fazendo a mesma função em uma empresa, por exemplo. Vamos imaginar que duas pessoas, um homem e uma mulher, trabalham na mesma empresa e os dois são administradores ou contadores. Estabelecem ali mais ou menos a mesma função. Estatisticamente, né, ou seja, comprovado por números e tal, o homem recebe algumas vezes mais do que a mulher para fazer a mesma coisa. E isso acontece também entre negros e brancos, né? Pessoas negras, só pelo fato de serem negras, ganham menos do que homens brancos, mulheres brancas, né? Por que isso acontece? Que fique mais claro, não sei se vocês se lembram ou viram isso acontecer na Copa do Mundo de futebol feminino. Algumas mulheres, algumas jogadoras fizeram alguns protestos em relação a isso, né? A Marta, por exemplo, não usou nenhuma marca na chuteira porque não aceitou o valor que eles tinham pagado a ela, etc., porque era muito inferior ao que pagavam para um jogador masculino, né, para um Neymar da vida, por exemplo. As jogadoras dos Estados Unidos também, a capitã do time também fez por alguns protestos em relação a isso, né? Ou seja, o time de futebol feminino dos Estados Unidos é o melhor do mundo. O feminino é o melhor do mundo. E o masculino não está entre os melhores do mundo. Inclusive está bem abaixo. Mas se você comparar os salários dos homens, é muito maior que o das mulheres, que são as melhores do mundo. Então, assim, não há sentido nisso, né? Então elas recebem menos pelo fato de serem mulheres. Obviamente que tem todo o mercado, etc., mas justamente por conta disso. Por haver essa discriminação e essa desigualdade social em relação a isso. Obviamente que as mulheres estão sempre combatendo isso, algumas delas, né? E lutando, os movimentos feministas e etc. estão lutando por direitos e etc., né? Até bem pouco tempo atrás, mulher nem votava, né? Então, assim, a gente ainda tem que ir caminhando em relação a isso e combater essas desigualdades sociais de gênero, econômica, desigualdades étnicas e etc. Beleza? Vamos para o próximo. A desigualdade não é natural. O que isso quer dizer? A desigualdade é produzida e reproduzida pelos seres humanos, em suas ações e na forma como criam historicamente valores e níveis de acesso a modos de vida, serviços sociais e recursos para lazer, etc. Ou seja, a gente está o tempo todo criando e pensando e dando valores a coisas que talvez não teriam necessidade de ser assim. Por exemplo, e às vezes a gente se pega nisso e nunca para refletir. Será que quando você compra um produto qualquer, um tênis, por exemplo, você está comprando ele especificamente pelas qualidades que aquele produto pode te proporcionar ou pela marca dele? Já pararam para pensar nisso? Quando você compra um celular,
você está comprando especificamente pela qualidade de construção, tecnologia embarcada, câmera, sei lá, processador, etc. Ou porque tem um símbolo atrás dele que o diferencia socialmente das outras pessoas. Você consegue perceber isso, né? Entre aquelas pessoas que usam roupa de marca e aquelas que não, aqueles que têm celular caros e aqueles que não, e vocês conseguem perceber que há essa diferenciação. Então, assim, somos nós que criamos isso, para se diferenciar dos outros. Essa discussão a gente trabalha mais lá na segunda série, mas a gente pode pensar isso aqui. Acho que todo mundo viu aquele vídeo daquele que até viralizou um tempo atrás, de quanto custa o outfit, né? Vocês viram isso, provavelmente. Se não viram, pesquisam no Google, no YouTube, né? De que são pessoas, adolescentes, crianças, de que estão colocando valores absurdos em suas roupas e acessórios, né? Então a lógica é pensar, quanto que custa o outfit, ou seja, quanto que custa aquilo que você está vestindo? E passa de milhares de dólares, né? Ou seja, eles pagam, sei lá, R$1.000 em um cinto, ou quase R$1.000 em uma camiseta. Quando que uma camiseta vai valer R$1.000? Ou seja, o trabalho, o produto, o tecido, se juntar a isso, será que dá R$1.000? Ou é um valor agregado, ou seja, na marca, ou seja, uma coisa que não existe. Então a gente cria essas coisas para se diferenciar das outras pessoas. Beleza? Então a desigualdade, ela não é natural. Somos nós que reproduzimos ela. Beleza? A gente vai ficar por aqui, para o vídeo não se estender muito. Na próxima aula a gente continua. Se tiver alguma dúvida, chama no WhatsApp, na plataforma, façam suas anotações. Coloquem os nomes de vocês nos comentários. E é isso aí. Falou!